Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande para mim e para minha família nós nos encontrarmos com os irmãos nesta noite. E depois de termos tido ontem um dia maravilhoso, juntos os irmãos que tivemos uma experiência no seminário durante 4 anos, tivemos o privilégio de construir uma boa relação, uma boa amizade. E aprove Deus colocar no coração de 2 desses irmãos, que foi o pastor Sérgio, que está em Palmeira de Goiás, e o pastor Christopher, de promover um encontro para nós nos reunirmos 3 anos depois da nossa formatura. E ao ser proposto a ideia, eu não pensei 2 vezes em fazer todo o esforço possível para que estivesse junto com os irmãos. E aprove Deus, pela sua bondade, nos proporcionar estarmos juntos ontem e desde sexta-feira, que eu, juntamente com a minha família, parecendo uma turma de ciganos, estamos dando trabalho. O pastor Christopher, a Elaine e a Ana Clara. Então, a rotina, imagina, 7 pessoas, né? É uma turma de cigano bem reforçada. Então, muda bastante a rotina da casa, da família, e os irmãos têm nos abençoado com esse tempo. E é um privilégio, meus irmãos, estarmos aqui nesta noite, diante do Senhor, pois Ele é o personagem principal nas nossas vidas, desse encontro, desse culto, a quem nós adoramos e bendizemos. Está comigo aqui a minha família, a minha esposa, a Risodete. Peço que fique de pé, minha querida, por favor. Temos a nossa filha mais velha, a Raine. Também junto, já quero apresentar o noivo dela, o Samuel, o batera, que deu esse apoio para nós, né, no louvor hoje. Temos também a Raíssa, que é a nossa filha do meio, já está casada com o Felipe, diácono Felipe, filho do pastor Marcos, né, que pastoreia a igreja presbiteriana em Alto Taquari, divisa de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nós temos a nossa caçulinha, que é a Ráfila, estar conosco, né? Então, essa é a família que o Senhor tem me dado, e nós temos a Maia, ali no ventre, né, da Raíssa, que já está com 5 meses, sendo gerada pelo Senhor, desenvolvida, e nós estamos esperando aí em breve, né, essa terceira geração aí vir junto conosco. Então, pode sentar, Deus abençoe. Quero agradecer imensamente ao pastor Christopher pela acolhida, e também pelo honroso convite para poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Confesso aos irmãos que não é falsa modéstia, mas pelo que eu conheço dos meus amados irmãos, então temos aqui, né, o nosso irmão Wendel, a Sinara. O Wendel foi o primeiro colega do seminário que eu conheci quando eu cheguei em Goiânia à procura de casa para mudar com a minha família. Então eu conheci o Wendel, e o Wendel, desde então, né, nós tivemos o privilégio de construir uma boa amizade. Por último, né, nos anos restantes, antes do curso, nós nos tornamos vizinhos, né, Wendel? Depois que ele casou com a Sinara, nós tivemos a oportunidade de ser vizinhos. Temos também o nosso irmão Henrique, juntamente com a sua digníssima noiva, namorada, né, que está ali. Então, e o pastor Christopher, que vocês conhecem muito bem. E diante desses irmãos, eu confesso que, além, né, diante do Senhor, diante desses irmãos que dominam muito bem a palavra do Senhor, eu fico trêmulo, né, diante desta oportunidade, ter aqui os irmãos que são muito mais aptos do que eu para ministrar a palavra do Senhor. Mas me sinto honrado por isso, e sendo assim, sem mais delonga, eu quero convidar a amada igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo de número 4, e faremos a leitura dos versículos de 7 a 17. Livro de Esther, capítulo 4, versículos de 7 a 17. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Esther, capítulo 4, versículos de 7 a 17. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesoureiros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o
mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Convido a amada igreja para nós orarmos mais uma vez ao Senhor, pedindo assim a sua intervenção através do Espírito Santo do Senhor, iluminando a nossa mente, para nós compreender a sua palavra agora lida e também observada, analisada por nós. Bendito Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus nos rendemos diante da tua presença nesse instante, agradecidos pela alegria, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos, congregados, diante da tua face, neste lugar, abrindo o nosso coração, ó Deus, abrindo o nosso ser diante de ti, para oferecer-te, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, Pai, nós, uma vez que lemos a tua palavra e dependemos da instrução, da iluminação do teu Espírito Santo, nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, permita que o teu Espírito Santo esclareça o nosso ser, a nossa mente, para nós compreender a tua palavra nesta noite. Mas não queremos apenas compreender, também nós rogamos que o Senhor nos dê a tua graça, para que, ó Deus, uma vez compreendendo a tua palavra, coloquemos em prática para viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, glorificando e honrando o teu santo nome. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, pedindo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há um entendimento coletivo, consensual, entre muitos comentaristas, os quais afirmam que os acontecimentos que estão registrados, narrados no livro de Esther, ocorreram no espaço de tempo entre o retorno de Zorobabel e o segundo retorno, de uma outra turma que voltou do cativeiro, e nesta segunda ocasião com Esdras, e posteriormente veio
Neemias. Esses irmãos, eles voltaram do exílio, do cativeiro da Babilônia, em grupos. Não voltou todos os exilados em um só momento, mas eles voltaram em grupos, em parcelas. Na medida que esses homens, eles eram capazes de construir ou reconstruir aquilo que havia sido devastado pela invasão de Nabucodonosor ou do exército de Nabucodonosor, e também os objetos, as coisas que se deterioraram com o decorrer do tempo, de aproximadamente 70 anos de cativeiro. Quando esses irmãos voltam, então eles têm uma tarefa muito árdua, que é reconstruir as casas, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros, ou seja, havia uma força-tarefa a situação exigia uma força-tarefa muito grande daqueles irmãos. E esses fatos, eles ocorreram a partir da cidade de Suzã, ou a capital do Império Persa naquela época. Desde muito tempo também o livro de Esté, ele tem sido alvo de duras críticas, por conta de algumas coisas curiosas que, pensando teologicamente, nós não identificamos com facilidade no livro de Esté. E por isso existe uma discrepância entre aqueles que são críticos das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor, tentando convencer mais pessoas, não dar a devida credibilidade a esse livro que está inserido no cânon nas Sagradas Escrituras. Quais são essas curiosidades que nós podemos identificar no texto ou no livro de Esté? Em nenhum momento o autor ele menciona o nome Elohim, que é Deus, ou o nome Yahvé, que é Senhor, ou algo parecido. Em momento nenhum ele cita no livro qualquer nome, qualquer identidade de Deus. Também não menciona Abraão, que Abraão é um personagem importante de acordo com a história do povo judeu, de acordo com a história do povo de Deus. Abraão, ele é um personagem por meio de quem Deus fez coisas grandiosas e por isso ele tem uma importância muito grande para os judeus. Também não é mencionado em detalhes nada com relação à aliança que Deus fez com o povo a partir de Abraão, Isaque, Jacó ou os patriarcas. E também não fala sobre oração ou sobre o reinado de Davi. Para os judeus, então, um livro que está dentro do cânon, mas que não apresenta explicitamente ou claramente esses elementos que eu acabei de citar, então, no mínimo, irmãos, ele era, de fato, duvidoso. Mas por que este livro está aqui? Ele está aqui, irmãos, porque, de fato, ele é a palavra de Deus. Portanto, você, nós não temos, digamos assim, base suficiente de nenhum especialista para negar a existência deste livro dentro do cânon sagrado. Eu aceito de todo o meu coração, porque eu creio que é a palavra de Deus. Então, não é escrito também no Novo Testamento, não é citado no Novo Testamento, e é o único livro da Bíblia, de acordo com um comentarista, do Antigo Testamento, que não está representado nos papiros do Mar Morto, que foram encontrados há menos de um século atrás, lá nas cavernas de Qumran. Então, ao longo dos anos, muitos têm dispensado o livro como sendo completamente secular, ou seja, é um livro que ele não merece ter essa compreensão, esse entendimento, a credibilidade de que ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo, como os demais livros da Bíblia. Irmãos, essa não é a nossa postura, porque nós vamos analisar alguns detalhes neste livro que nos leva a entender que Deus é o personagem principal do enredo que está sendo narrado neste livro e, portanto, Deus ele deve ser glorificado ao analisarmos o que está registrado no livro de Esté. O historiador Bill Arnold, no livro Descobrindo o Antigo Testamento, ele diz o seguinte: entretanto, fazendo um contraponto com os críticos que advogam que o livro de Esté, ele não é inspirado e não deve estar inserido no cânon. O historiador Bill Arnold, ele diz: entretanto, o poder da mensagem desse livro está, em parte, em sua sutileza. Ou seja, esta é
ou era, na época, uma maneira dos escritores, eles trazerem o seu público, que tinham conhecimento dos seus escritos, para dentro de um enredo, para ir envolvendo a pessoa, para a pessoa ela despertar, ela ter a curiosidade. E isso é chamado, né, da escrita por meio da dedução, né, para que o indivíduo ele possa ler, ele possa deduzir e tirar as suas conclusões. O objetivo era levar o leitor a pensar. O Bill Arnold ele segue dizendo: aliás, o autor parece atrair o leitor para uma teia de sutileza irônica e entretecida demais para ser verdade. Um poder maior estava em ação naquelas circunstâncias e, no contexto, torna-se claro que Deus é o personagem principal da obra. O autor quer demonstrar, né, o autor de Esté quer demonstrar que, mesmo quando a presença de Deus ela não é aparente, não é explícita, ele está trabalhando em favor do seu povo no silêncio. E aqui eu fecho aspas para as palavras do Bill Arnold. Seguindo, então, qual que é o propósito, como nós podemos descrever, diante desta observação introdutória, como nós podemos pensar em um propósito para o livro de Esther ter sido escrito? Esther demonstra como o Deus da aliança abraâmica trabalha por meio das circunstâncias e detalhes aparentemente acidentais para cumprir sua antiga promessa de proteção, recompensa e castigo, dependendo de como os indivíduos e as nações tratam o seu povo. Irmãos, o livro de Esther, ele apresenta uma história como que para o povo de Deus, como se para o povo de Deus tudo havia chegado ao fim. E, portanto, o inimigo, ele estava obtendo vitória e ninguém mais poderia o parar. Mas quando nós olhamos para o livro de Esther, nós percebemos o Deus da aliança, que não é mencionado no livro, ele manifestando-se de forma poderosa, por meio da sua graça, para abençoar o seu povo, para preservar o seu povo, para conservar o seu povo, para cumprir a sua promessa para com o seu povo. Diante disso, eu quero convidar os irmãos para nós refletirmos um pouco sobre o seguinte tema, dizendo que as pessoas impactadas pela graça do Senhor, elas confiam na providência do Senhor. Uma pessoa impactada, uma pessoa que consegue compreender a graça abundante de Deus na sua vida e na história, ela é movida por esse sentimento de depositar a sua confiança no Senhor, certa de que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que o inimigo ele nos tente fazer, ou não importa o que o inimigo nos faz. O que importa é nós, como pessoas que cremos na grandeza e na soberania de Deus, descansar o nosso coração e confiar na sua providência. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, esse é o desafio da igreja hoje. E, em primeiro lugar, meus irmãos, a confiança no Senhor, ela nos leva a encorajar outras pessoas. A nossa confiança no Senhor, ela nos leva a encorajar outras pessoas. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós somos muito imediatos para contribuir com a murmuração das pessoas. As pessoas começam a murmurar. É porque o meu trabalho é assim, é porque o meu patrão é desse jeito, é porque o meu colega de trabalho é insuportável. E nós vamos entrando na concordância com as pessoas, ao invés de termos em nossos corações a palavra de Deus, que nessas ocasiões nós possamos usar para levar esperança à vida das pessoas. Então perceba que é impossível nós oferecermos aos outros algo que não temos, na melhor das hipóteses. Isso nós podemos dizer que é uma
fraude, é uma mentira, é uma propaganda enganosa ou, no mínimo, é uma hipocrisia. Quando nós tentamos convencer as pessoas daquilo que nós não cremos. Portanto, nós só teremos esse depósito em nossas vidas, chamado confiança. Nós teremos esse elemento depositado em nossas vidas e só quando nós tivermos esse elemento depositado em nossas vidas é que nós podemos encorajar outras pessoas, levar elas a confiarem também no Senhor. O salmista no Salmo 40, ele diz que ele esperou com paciência ou esperou pacientemente pelo Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor quando ele pediu ao Senhor por socorro. E ele diz que o Senhor o tirou de um tremedal de lama e colocou os seus pés sobre uma rocha, lhe firmou os passos e lhe pôs nos seus lábios um novo cântico, versículo 3 do Salmo 40. Ele diz que o Senhor colocou nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor, onde muitos verão, ouvirão, confiarão e temerão no Senhor. O que o salmista está dizendo, meus irmãos, que vai despertar na vida das pessoas a confiança e o temor ao Senhor? É a sua experiência contada, é o salmista dizendo daquilo que Deus fez na sua vida quando ele estava no fundo do poço. Meus irmãos, as situações trágicas nas nossas vidas que nós enfrentamos, no mínimo nós devemos fazer uma pergunta a Deus diante delas. Senhor, o que tu queres me ensinar com essa situação que eu estou passando? Ensina-me, molda-me, me forja, Senhor. Irmãos, as marteladas do forjar de Deus nas nossas vidas dói. O martelar da forja de Deus nas nossas vidas dói. Vale a pena nós esperarmos no Senhor, mesmo que as pancadas do martelo de Deus doem nossa carne e nossas vidas, vale a pena esperar no Senhor, para que através daquilo que Ele fizer na nossa vida, o nome dEle seja glorificado. O salmista, ele recebeu as marteladas do forjar de Deus na vida dele, quando ele diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. O Senhor me resgatou, me tirou do tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. Voltando para o contexto do livro de Esther, a narrativa que é descrita nesse texto, a tragédia estava decretada, mas Deus coloca seus servos no lugar certo, no momento certo, para atender às necessidades do seu povo conforme uma agenda estabelecida pelo próprio Deus. Quando nós olhamos para a história, não só para o livro de Esther, mas quando nós olhamos para outros relatos bíblicos e nós contemplamos o agir, a intervenção de Deus na vida de irmãos em situações inusitadas, em situações inesperadas, nós podemos, meus irmãos, confiadamente lançar o nosso coração, toda a nossa ansiedade, toda a nossa confiança nesse Deus que tem cuidado de nós. José é filho de Jacó, que é chamado José do Egito, mas não é José do Egito, era José de Israel, né? Que foi levado para o Egito. José, depois que ele contemplou todo o quebra-cabeça de Deus montado na história dele, ou na história do povo de Deus através da vida dele, ele disse para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, como homem, como pecadores, como falhos, como egoístas. Os irmãos de José, eles fizeram todo mal contra José. No coração, irmãos, os irmãos de José mataram ele. No coração eles mataram. Mas aprove Deus preservar a vida daquele jovem garoto, e ele foi vendido como escravo para uma terra distante, como conhecemos a história, e lá Deus forjou, lá Deus deu marteladas na vida de José para forjá-lo, para ele ser o segundo homem mais importante do Egito, para Deus mostrar através da vida de José e do seu povo que posteriormente iria para aquele lugar, para Deus mostrar a sua misericórdia. Irmãos, a vida de José no Egito, com toda aquela situação, aquela tragédia que ele enfrentou, não era simplesmente um testemunho da providência de Deus para o seu povo, mas era um testemunho de Deus para a vida dos inimigos do povo de Deus, o povo do Egito, que posteriormente castigaram o povo judeu. Então, seguindo em frente,
Um dos grandes problemas é quando nós fazemos de conta que não há propósitos para estarmos em determinados lugares rodeados de circunstâncias ruins. Quando nós estamos em determinados lugares, rodeados de circunstâncias ruins, normalmente nós tendemos a ignorar que aquela situação não é nada de Deus e que Deus não pode fazer nada para que aquilo seja produtivo na nossa vida ou na vida de quem está ao nosso redor. Perceba que enquanto a mãe estava forjando o plano para exterminar os judeus, Esté estava desfrutando do conforto no palácio. Mas o que nós não devemos esquecer, meus irmãos, é que independente da posição, independente do conforto que nós enfrentamos ou enfrentarmos neste mundo, nós estamos em um campo de guerra. Nós estamos em um campo de batalha. E quando o ambiente estiver confortável demais para nós, é tempo de nós nos preocuparmos. É tempo de nós nos prepararmos. Então, veja que Esté estava desfrutando do ambiente do palácio, porém, o Deus soberano, Deus, Ele quis que aquela situação acontecesse daquela maneira, para que, uma vez que Esté estava em um determinado ponto estratégico, nós temos também um outro personagem muito importante nessa história, que é Mardoqueu. Irmãos, agora pense no quebra-cabeça de Deus sendo montado na história na história do povo de Deus a partir da vida desses dois personagens. Vamos pensar aqui nesses dois personagens. Mordecai, ele era um escravo judeu. Esté, que era sua prima, ela foi elevada à condição de rainha. Onde que Esté estava? Esté estava, nesse contexto agora, no palácio. Esté não sabia o que estava acontecendo além do palácio. Ela estava no conforto, ela era rainha. Ela ainda estava esperando o rei chamá-la para possuí-la. Ela diz, no texto, ela diz assim: eu já estou aqui há 30 dias e ainda não fui chamada pelo rei para comparecer diante dele. Se ele não me chamou ainda, como que eu vou me atrever, haja vista que existe uma lei? Se eu violar essa lei, eu posso ser morta. Ela não sabia o que estava acontecendo lá fora, mas Mordecai sabia o que estava acontecendo lá fora. Mas ao mesmo tempo, Mordecai, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele não tinha acesso ao palácio. Deus agora usa essas duas pessoas, esses dois personagens, ele usa. E aí Mordecai, ele escreve uma carta e através de um mensageiro ele manda entregar a Esté. E aí eles se comunicam por meio de um interlocutor, um mensageiro, que leva a mensagem para Esté e traz a mensagem de volta para Esté. Mordecai, ele era um observador, ele estava atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Esté estava no conforto do palácio, não sabia o que estava acontecendo, mas ela estava ali para um propósito específico. Ela estava ali para ser exatamente a intercessora. Ela estava ali para ser a intercessora pela misericórdia do rei, para ele não destruir o povo judeu, como era o plano de Amã. Percebe isso? Então, meus irmãos, o livramento foi providencialmente desencadeado pela corajosa tomada de decisão de Esté, quando Mardoqueu, ele intima ela e diz: você não está aí à toa, você não está aí só para conforto, você está aí por um propósito, e chegou a hora de você atender ao propósito para o qual você foi colocada aí. Interceder pelo livramento do povo de Deus. Então, meus irmãos, nós observamos aqui nesse primeiro tópico que essa conversa de Mardoqueu com Esté é uma conversa de encorajamento para ela tomar uma atitude, e essa atitude seria interceder junto ao rei pelo livramento ou para poupar a vida do povo judeu. Mas em segundo lugar, nos versículos de 10 a 14, nós podemos observar que a confiança daqueles que são impactados pela graça do Senhor e depositam a sua confiança no Senhor, essa confiança leva o indivíduo a enxergar as possibilidades.
leva o indivíduo a enxergar as possibilidades. A princípio, Esther, ela estava observando todo aquele enredo, toda aquela situação, a partir de uma observação lógica. Ela justifica para Mardoqueu, através da mensagem do interlocutor, dizendo: olha, ninguém pode entrar na presença do rei se não for chamado. Portanto, se eu me atrever e ir até lá, só tem duas alternativas. Uma é eu ser morta pelo rei, porque eu estou invadindo a privacidade dele sem ser convidada. E a segunda opção é se ele estender o cetro de ouro, para mim é uma demonstração de que ela poderia viver. Então Mardoqueu, ele enxerga a possibilidade da seguinte maneira. Sabe aquele ditado que diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, ao invés de morrer, né, se entregando, melhor morrer lutando. É basicamente isso. Então, Mardoqueu, ele diz: olha, você precisa ir. É uma questão de vida ou morte. E você precisa interceder por nós. Mardoqueu, ele via, meus irmãos, as possibilidades não tão somente pela lógica, pela ótica humana, mas ele via na perspectiva da fé que Deus estava no controle da situação e algo precisava ser feito. Então observe que Esther, ela corria o risco de perder a vida ao chegar até a presença do rei sem ser chamada. Mas Mardoqueu considerou a situação a partir do ponto de vista da fé. Mardoqueu ou Mordecai, né? Porém argumentou que aquela era uma causa de que de uma ou de outra maneira ela seria levado a cabo. Portanto, ela poderia arriscar-se com segurança. Esta era a linguagem firme da fé de Mardoqueu, que não vacila, é uma fé que não vacila diante da promessa, quando o perigo se mostra mais ameaçador. Crê com esperança contra todas as expectativas humanas. E aí a pergunta para nós é: qual era a possibilidade fundamental que Mardoqueu estava enxergando? A presença de Esther no palácio não era acidental. Não era uma presença acidental, pois ela havia sido elevada ao cargo, à função de rainha para aquela situação. E é isso que Mardoqueu argumenta. Se ela fizesse uma pausa para recapitular, né, a sua história, a sua vida, por certo ela reconheceria a direção divina ao longo da história do povo, e havia chegado o tempo de Esther ser um instrumento de Deus naquele momento. Então, meus irmãos, a verdade é que Deus coloca, Deus a colocara no trono, com o propósito em mente. Ela estava lá para ser intercessora do povo. E isso nos lembra das palavras, por exemplo, de José, que eu mencionei anteriormente. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando ele diz assim: vós intentaram mal contra mim, mas Deus, ele tornou isso em bem, para o bem de muitos, né? Para que muitos pudessem ser poupados. E como eu disse antes, não só o povo judeu, mas o povo egípcio também pudesse contemplar a intervenção do agir de Deus. Então, meus irmãos, façamos essa pergunta ao nosso coração. Temos enxergado as possibilidades que o Senhor tem nos oferecido para sermos um instrumento na vida de outras pessoas, e principalmente quando elas estão correndo perigo? Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas que estão nesse momento circulando nessas ruas, não sei aqui, não tenho presenciado, mas em Rondonópolis, a cidade onde eu e a minha família estamos morando, quantas e quantas vezes nós encontramos lá jovens empinando a moto, e você tem que sair para um lado, tem que sair para outro, você fica assustado, será que vai bater em mim? Meus irmãos, quantas e quantas pessoas neste momento estão frequentando ambientes que para eles é o melhor lugar para saciar suas necessidades, para satisfazer suas carências, mas essas pessoas, por mais bonita que elas estejam fisicamente,
por mais recursos que elas tenham, por mais que seja divertido os encontros dessas pessoas nas orgias da noite, pense na perspectiva teológica, elas estão, aos olhos de Deus, como pessoas que foram atropeladas e estão agonizando, esperando chegar um bombeiro para socorrê-las e levá-las a um ponto de atendimento. Eu digo isso com relação à fé. Essas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, ela depende de mim, de você, de nós como bombeiros, para socorrê-las, para resgatá-las, para levá-las ao conhecimento da palavra de Deus. E aí uma das coisas que tem me vindo à minha mente ultimamente, às vezes há uma preocupação muito grande para nós entregarmos Bíblias e mais Bíblias para as pessoas. Irmãos, não é errado, não é ruim nós entregarmos Bíblias e mais Bíblias para as pessoas. Eu diria que hoje, ao invés da preocupação de levar a Bíblia para as pessoas, nós temos que levar as pessoas à Bíblia. Nós precisamos lutar para levar as pessoas à Bíblia. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? É dedicando o nosso tempo, é usando o nosso tempo, é fazendo um discipulado em pequenos grupos, convidando equipe, pessoas, seus vizinhos, fazendo a reunião de oração na sua casa, convidando o seu pastor, convidando o seu presbítero, convidando alguém para levar a palavra e você falar do amor de Jesus para elas. Então hoje as pessoas precisam ser levadas às Escrituras para ver o contemplar e o agir de Deus em suas vidas. Entregar a Bíblia muitas vezes é só um desencargo de consciência. Eu estou fazendo alguma coisa. As pessoas hoje têm Bíblia, irmãos, graças a Deus por isso. Tem inúmeras versões da Bíblia nos aparelhos, no celular, online. Então, essa é uma das coisas mais fáceis hoje das pessoas terem acesso à Bíblia. Mas essas pessoas, ao mesmo tempo que têm acesso à Bíblia, que têm a Bíblia na mão, elas não estão indo em direção à Bíblia para conhecer o Jesus das Escrituras, o Deus das Escrituras. Caminhando, meus irmãos, para o encerramento da nossa reflexão sobre esse texto, em terceiro e último lugar, a confiança no Senhor, ela nos leva ao engajamento coletivo. Nos leva ao engajamento, ou seja, o envolvimento, é o trabalhar coletivo, nos leva a isso. Nos versículos de 15 a 17, nós percebemos Mardoqueu, ele tratando essa situação, contando com o apoio de Esther. Em outras palavras, ou fazendo uma breve comparação aqui, é como se ele estivesse dizendo: Esther, eu estou aqui no meu lugar, você não está aqui, eu estou vendo o que está acontecendo, eu não posso ir até você, mas você tem acesso ao rei, vamos juntar o que nós podemos fazer, vamos juntar o pouco que nós temos, e vamos fazer alguma coisa pelo povo judeu, fazer alguma coisa pelo povo. O engajamento coletivo muitas vezes nos obriga a tomar decisões que põem em risco conforto e interesses pessoais. Muitas vezes, meus irmãos, isso não é novidade para nós. Quando nós nos ajuntamos em congregação, quando nós nos ajuntamos para deliberar sobre alguma coisa, existem gostos diferentes, existem expectativas diferentes. E cada um de nós, às vezes, achamos que o nosso projeto, a nossa ideia, ela é melhor, ela é mais viável. E às vezes nós queremos a qualquer custo que a nossa ideia seja a que predomine. E tratando-se de ambiente coletivo, nós precisamos fazer uma análise, uma ponderação daquilo que é mais viável para o coletivo, para o grupo, e não individualmente. Então perceba que existe essa situação de ter que colocar os nossos interesses e o nosso conforto pessoal em risco. Deus providenciou para que Esther fosse rainha. Em consequência, ela estava ligada por gratidão a Deus para prestar serviço a Ele naquela circunstância, mas não somente a Deus. No caso, para o Senhor, caberia a glória, a exaltação através da atitude de Esther. Mas Deus queria usar Esther naquele contexto, como de fato usou a sua coragem e a sua ousadia, para ela ser um instrumento por meio da qual Deus realizaria, como de fato realizou, grande prodígio no meio do seu povo, livrando o seu povo de um extermínio ali no Império
dispersa por causa de um homem egoísta, invejoso, diabólico, satânico, que estava trabalhando a serviço de uma agenda de Satanás, do inimigo, e não a favor de uma agenda de Deus e do seu povo. Há sábios conselhos e desígnios em todas as providências de Deus, que demonstram haver sido concebidas para o bem de sua igreja. Cada um de nós devemos considerar para qual propósito Deus nos tem colocado no lugar em que estamos e meditar em nossa resposta a esse objetivo e cuidar de não deixá-la resvalar. Alguém já disse certa vez, usando uma linguagem comparativa, né, bem popular, bem simples, dizendo que oportunidade é um bicho cabeludo, só da metade para frente, da cabeça até o meio ele é cabeludo, e da metade para trás ele é liso, e ele é como se fosse um cone, um funil que ele vai afunilando. Se você pegar na primeira pegada, na parte inicial onde tem cabelo, você consegue prendê-lo, segurá-lo. Se você deixar escapar a primeira parte, você já não pega mais. Então, alguém diz que uma oportunidade perdida, ela não volta mais atrás. Irmãos, quantas oportunidades nós temos perdido de falar do amor de Deus para as pessoas, de ser bênção nas mãos de Deus na vida de outras pessoas. Porém, muitas vezes o pecador trêmulo teme lançar-se sem reserva à gratuita misericórdia do Senhor, como Esther temia apresentar-se diante do rei. Diante disso, qual tem sido, meus irmãos, a nossa postura, qual tem sido o nosso procedimento diante das oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós, mesmo quando as circunstâncias não são aquelas que nós desejamos ou planejamos? Concluindo a nossa observação nesta noite, diante disso, a conclusão que podemos chegar é que podemos confiar na providência do Senhor e nos entregarmos aos seus planos, pois não há coincidência, nem frutos do acaso para os que estão debaixo de suas promessas. Esther, ela não foi escolhida sucessora de Vasti por acaso. Vasti era a esposa do rei que se negou diante de um convite, de um chamado seu. Então, Esther não estava ali por acaso. Mordecai, ele não descobriu por acaso a conspiração para assassinar ou para exterminar, para assassinar o rei, que Amã, ele foi odiado por causa disso e ele fez uma denúncia. Assuero, que era o rei, ele não teve insônia por acaso, e na noite em que ele teve insônia, ele pediu para ler os escritos históricos, né, dos acontecimentos ali do império, e nessa leitura ele identificou que Mordecai, ele tinha sido o denunciador da trama de morte contra o rei. E nesse contexto, o rei, ele decidiu então honrar Mordecai. Naquela noite, o rei não levou por acaso o registro, não leu, por acaso o registro da boa ação de Mordecai. Apesar de Deus não ser mencionado, ele é o personagem principal do livro, mas até que Esther, mais até mesmo que Mordecai e Esther. E é isto que faz o livro de Esther extremamente relevante para os nossos dias, pois Deus ainda é o soberano que trabalha para salvar o seu povo, mesmo quando aparentemente parece que Deus ele está distante demais de nós, ou parece que ele nos esqueceu. A nossa confiança na intervenção e na providência do Senhor é o que vai fazer diferença na nossa atitude diante dele e diante das oportunidades que ele nos oferece. Isto é, podemos confiar sim nas promessas e na providência do Senhor, pois ele demonstra de maneira soberana a sua providência, como a sua providencial, soberana e providencial, como preserva seu povo na fúria de nossos inimigos. Deus ele trabalha soberanamente
para nos livrar e para nos dar oportunidade, mesmo em meio ao perigo, nós honrarmos e glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a sua imensa graça, que o seu imenso poder, a sua imensa bondade continue nos envolvendo e que nós tenhamos a percepção de Mardoqueu para aprender a identificar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós, onde nós estivermos, fazendo o que nós fazemos, que nós possamos ver as oportunidades de Deus através de nós. Baixe a sua cabeça, oremos ao Senhor, pedindo que Ele aplique essas verdades em nossos corações e nos ajude a andar segundo o seu querer.